Olá pessoal, vamos iniciar aqui esse exercício do primeiro exercício do capítulo 4 lá, exercício proposto, né? Então, onde ele diz o seguinte, né? 4 resistores, sendo R1 de 1K, R2 de 4,7K, R3 de 470 ohms e R4 de 2,2K, são ligados em série. Sabendo que a tensão em R3 é de 940 mV, determinar a resistência equivalente, a tensão aplicada na associação e a potência dissipada nos resistores e a potência elétrica do gerador. Tá bom? Então aqui eu tenho 4 resistores que estão ligados em série. Vou colocar aqui então a minha fonte de tensão, né? E aqui eu tenho 4 resistores que estão ligados em série. 1, 2, 3 e 4 resistores, tá bom? Em série. Bom, beleza. Então, aqui nós temos a nossa fonte de tensão. Aqui eu tenho o R1, aqui eu tenho o R2, aqui eu tenho o R3, aqui eu tenho o R4. E o primeiro resistor vale 1,5K. 1,5 kΩ, tá? O segundo, 4,7 kΩ. 4,7 kΩ. O terceiro vale 470 ohms. Veja que aqui está em ohms, tem coisas em K e coisas em ohms. Então aqui nós vamos passar todo mundo para cá para ficar mais fácil, né? Depois a gente simplesmente soma os resistores sem qualquer problema, né? Então, passando 470, a vírgula está aqui. Então, caminhando, diminuindo o número 1, 2, 3 casas, eu tenho 0,47 vezes 10 a terceira, né? Então, vezes 10 a 0, aqui, vezes 10 a primeira, vezes 10 a segunda, vezes 10 a terceira. 0,47 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 0,47 kΩ. Tudo bem? E o nosso terceiro resistor é 2,2 kΩ. 2,2 kΩ. Tudo bem? Bom, como é que a gente começa o nosso problema? Sempre com marca de polaridade para tensão, positivo e negativo. A seta sempre vai apontar para o positivo, né? Seta da tensão. Segunda marca de polaridade, corrente. Corrente elétrica sempre sai do terminal positivo, convenção passiva, indo em direção ao terminal negativo. Coloca a seta, escreve I. Onde a corrente entra é positivo, onde a corrente sai é negativo, então a corrente está nesse sentido. Aqui também é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. E a seta da tensão, tu vai sempre apontar para o positivo, escrever aí VR1, aponta para o positivo, a seta desse, tu vai escrever VR2, né, porque mesmo o índice do resistor, lembra lá. Terceiro, aponta para o positivo também, convenção passiva, VR3. Quarto, aponta para o positivo também, certo? VR4, o mesmo índice aqui. Agora, lembrando que a lei de Ohm nos diz que a tensão no resistor é R vezes I. VR1, corrente entrando pelo positivo, portanto está na convenção passiva, e a equação nos diz que VR1 é igual a R1 vezes I, né? Se entrasse pelo negativo, menos R1 vezes I, mas aqui no caso entra pelo positivo. O segundo a mesma coisa, convenção passiva, todos eles estão na convenção passiva, né? Eu que determinei isso. Então todos os resistores eu vou escrever V igual a R vezes I. R2 vezes I. O VR3 eu não preciso calcular porque ele já deu aqui, sabendo
que a tensão é 940 milivolts, tá? Então, a tensão aqui eu não preciso calcular, mas é 940 milivolts, tá bom? E VR4 eu tenho que calcular, porque eu não sei, seria o valor da resistência vezes o valor da minha corrente elétrica. Bom, para esse cara aqui, nós sabemos duas grandezas. Esse aqui, ó, eu só conheço o valor da resistência, o R1, e não conheço o valor da corrente. Para esse também, agora para esse, eu conheço duas grandezas. Eu conheço a tensão, que vale VR3, e eu conheço a minha resistência. Portanto, aqui nós temos que VR3, né? VR3 é igual a convenção passiva, a corrente entra pelo positivo descendo aqui, então é R3 vezes I. VR3, 940 vezes 10 a menos 3, que é milivolts, né? Igual a R3, que é 0,47 vezes 10 a terceira, que é 0,47K, né? Vezes I. Então, agora nós temos que simplesmente isolar quem que é o I. E o nosso I, então, vai ser o 940 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,47 vezes 10 a terceira. Então, passo tudo isso aqui dividindo, né? Portanto, a nossa corrente elétrica I vai ser 940 dividido por 0,47, supondo aí que você tem uma calculadora simples, seria 940 dividido por 0,47, que vai dar 2.000. Lembrando que vírgula é ponto nessa calculadora, não é 2,000, é 2.000, né? Aqui. Bom, então 2.000, né? É essa conta aqui que eu fiz, tudo bem? Isso dividido por isso, deu os 2.000. Agora, mantém-se lá em cima o vezes 10 a menos 3. E esse daqui, o 10 a terceira, sobe. E quando ele sobe, né, ele vai com o sinal trocado. Então, menos 3. Portanto, a nossa corrente é igual a 2.000 vezes 10 a menos 6. Bom, poderia deixar assim, escrever 2.000 microampere, né? Que 10 a menos 6 é micro, mas é melhor a gente escrever em mili, a vírgula então aqui, caminho, diminua o número em 3 casas, então 10, diminuindo o número, eu aumento o expoente, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3. Portanto, a minha corrente elétrica pode ser escrito como I igual a 2 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou, né, que é mais convencional, a gente escrever 2 miliampere. Tá bom? Então, essa seria a nossa corrente que circula aqui pelo circuito. Bom, conhecendo agora a minha corrente elétrica, fica fácil eu, né, determinar quem seria a tensão VR1. Então, VR1 é igual, VR1 vai ser igual a R1, jogar ele um pouquinho aqui para cima, seria VR1, que é igual, seria R1, né, igual 1,5K vezes 2 mili. Veja que o K é 10 a terceira e o mili é 10 a menos 3. A base é a mesma, somos o expoente dá 10 a 0, que é 1. Estou falando. Então, isso daqui se cancela com isso. Portanto, nós temos que VR1 é igual a 1,5 vezes 2, 3 volts. Tudo bem? O mesmo processo aqui para VR2.
VR2 será então quem? VR2 vai ser 4,7 kg vezes 2 mili. Novamente, 10 à terceira se cancela com 10 a menos 3, né? Uma vez que se eu tenho 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 3, esse é o K multiplicando por 1 mili, né? Então, isso daqui dá 10 elevado, soma-se o expoente, 10 elevado a 0, que é igual a 1. Né? Portanto, a multiplicação de K por mili vai dar sempre 1, tudo bem? Então, nesse caso aqui, 4,7 vezes 2 vezes 1 ficaria a conta, né? Então, VR2, 4,7, né? 4,7 vezes 2 dá 4,7. Só fazer, né, na nossa calculadora, 2 vezes 4, 8, mais 1,4, né? Seria 9,4. Então, mas se você, para você não errar, né? 4,7 vezes 2, portanto, 4,7 vezes 2. Então, 9,4, para você não errar na prova, né? Então, 9,4 volts. Tudo bem? Eu vou deixar a calculadora aqui. 0,47 vezes 2. Então, a próxima conta vai dar VR3 sendo... deixa eu pegar isso aqui. VR3 igual a 0,47 vezes 2. Novamente, aqui, né? A mesma conta dessa com 0 a menos, mais, né, 0,47 vezes 2. 0,94, né? Então, caminhar a casa aqui, uma vírgula. 0,94 volts. VR3 igual a 0,94 volts, tá bom? VR3, perdão. E VR4 agora, para finalizar, seria 2,2K vezes 2. 2 o quê? Pessoal, eu tô colocando direto aqui, né? Esse daqui a gente já até tinha, né? Aqui. Então nem precisava calcular, mas 940 milivolts é a mesma coisa que 0,94 volts, né? Esse daqui, 2,12 vezes 2 mili, né? Aqui eu já simplifiquei, né? 0,47K vezes 2 mili, então já simplifiquei direto, tudo bem? Aqui novamente se cancela as coisas. VR4 igual a 2,2 vezes 2, então 4,4 volts. 4,4 volts. Tudo bem? Então essa é a nossa, as nossas tensões, tudo bem? Mas o que ele pede? Ele pede a resistência equivalente. Resistência equivalente, né? Se você lembra da aula, R total vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4. Isso porque o circuito é série. Então, R total, para o item A ali, nós temos que R1 é 1,5 mais R2 4,7, 1,5K, mais 4,7K, mais R3 0,47K, né, que foi o que a gente
era 470 ohms, a gente colocou, mais 2,2. Mais 2,2 quilo-ohms, tudo bem? Então, é só fazer essa soma aí. 1,5, a calculadora aqui é ruim, o emulador, né? Às vezes a gente aperta, então fica de olho aqui. 1,5 mais 4,7 mais 0,47 mais 2,2. Portanto, nós temos, olha lá, o mais não pegou, mais 2,2. Tudo bem? Então, nós temos 8,87. Essa seria a resistência equivalente. RT 8,87 quilo-ohms. Tudo bem? Essa é a resposta do item A. A tensão aplicada na associação. Veja qual que é a tensão aplicada na associação. Então, em todos eles, qual que é a tensão aplicada aqui, nessa associação? Qual que é a tensão da fonte, ele está perguntando, né? Então, é simplesmente eu somar essas tensões. Veja que aqui eu tenho uma elevação de tensão. Então, nesse ponto aqui eu tenho 4,4 volts. 4,4 volts. Elevo ainda 0,94. Então, eu pego ali 4,4 mais, né, o que eu subi aqui, que eu elevei do menos para o mais, é uma elevação de 0,94 mais 0,94. Depois, eu elevo novamente, estou elevando aqui do menos para o mais, uma elevação de 9,4 mais 9,4. Então, nesse trecho aqui, né, deixa eu tirar esse para a gente anotar, 4,4, 5,34 seria essa tensão aqui, ó, 5,34 volts. Depois, o próximo, mais 5,34 mais 9,4, 9,4. Então, eu tenho 14,74 nesse ponto aqui, 14,74 volts. E depois eu somo 3. Então, aqui eu tenho 17,74 volts. Tudo bem? Então, essa seria a tensão aqui do item, tensão aplicada na associação. Então, considerando aqui, claro, né, a nossa referência angular do sistema. Então, elevo 4,4, elevo 0,94, tenho 5,34, elevo os 9,4, 14, elevo 3, 17,74, e essa seria a tensão da fonte. Então, B, o item B, V é igual a soma das tensões lá, né? VR1 mais VR2 mais VR3 mais VR4. Então, a minha tensão V é igual a 14 ou 17,74 volts. Tudo bem? Agora nós temos o quê? A potência dissipada nos resistores e a potência elétrica do gerador. Bom, então eu vou fazer essas contas aqui, pessoal, para ficar mais simples, tá? Então deixa eu selecionar isso aqui e jogar ele um pouquinho para cá. Tudo bem? E vou fazer a mesma coisa aqui. Isso daqui a gente nem precisa mais, né? Nem isso. Bom, então agora eu vou fazer a potência de cada um. A potência dissipada nos resistores. Veja,
todos eles estão na convenção passiva. Então, a corrente entra pelo positivo nesse, a corrente entra pelo positivo no R2, a corrente entra pelo positivo no R3 e a corrente entra. Então, todos eles, o PR1 vai ser R1, ou V1, né? V1 vezes I. Então, PR1 vai ser V1, a gente tem 3 volts, vezes a corrente que passa por ele, que é 2 miliampere. Portanto, vezes 2 mili. E o nosso PR1, então, vai ser 3 vezes 2, 6 mili, o quê? Watts. O PR2 vai ser V2 vezes I. PR2 vai ser V2, que vale, qual que é a tensão? 9,4. 9,4 vezes 2 mili. Tudo bem? 9,4 vezes 2, 9,44 vezes 2, 18 com 1,4. Ou com 0,8, né? 18,8 volts, tudo bem? Então, aqui nós temos PR2 igual a 18,8 miliwatts. PR3, vamos lá no nosso PR3, vai ser V3 vezes I, 0,94. PR3, então, vai ser 0,94 vezes 2 mili. PR3, então, vai ser 1,88, né, miliwatts. Tudo bem? Então, 0,94,94 vezes 2, que é igual a 1,88 mili vezes 10 a menos 3 watts, né? E o PR4, para finalizar aqui, PR4 vai ser o V4 vezes I. PR4 vai ser VR4, né? 4,4, né? Eu estou simplificando aqui V1, V2, V3 e V4 aqui por VR4, tá? Então, V4, 4,4 vezes 2 mili. PR4 vai ser igual a 8,8 miliwatts. Tudo bem? Então, veja que isso daqui é maior do que zero, isso aqui é maior que zero, isso daqui é maior do que zero, isso daqui é maior do que zero. Portanto, eles estão consumindo, né? Consumindo, tudo bem? Então, cada um deles aqui está consumindo potência ali do nosso sistema. Ok? Consumindo, consumindo, consumindo aqui também. Opa. Consumindo nesse e consumindo nesse. Bom, se agora a fonte, pessoal. A fonte, tome cuidado, a corrente passa por esse resistor, mas aqui ele não está na convenção passiva, né? A corrente elétrica está subindo e encontra o primeiro terminal negativo. Então, a potência da fonte é negativa. Potência da fonte, PF, é igual a menos V da fonte, ou V, ali eu chamei de V maiúsculo, V vezes I, tudo bem? Por quê? Porque a corrente entra pelo terminal negativo. Então, a potência da fonte é menos V da fonte que a gente descobriu, que era 17,74, 17,74 vezes 2 mili. Potência da fonte, então, vai ser menos quantos? 17,74, 17,74
37,74 vezes 2. Portanto, eu tenho 35,48 miliwatts. 35,48 miliwatts. Tudo bem? E agora nós temos que somar as potências dos resistores consumidos para ver se a gente consumida pelos resistores para ver se vai dar a mesma coisa. Na fonte 6 mili mais 18,8 mais 1,88 mais 8,8 mais 8,8. Portanto, aqui eu tenho 35,40 sendo consumida e 35,48 sendo fornecida. Então, porque isso daqui é menor do que zero, e então a potência da fonte está sendo fornecida por ela. Então, fornecida, tá bom? Bom, esse exercício era isso, pessoal. Para o vídeo não se estender, eu vou terminar por aqui. Um abraço a todos.